Vamos dar início aqui à aula 35 de Mecânica Analítica, novamente, continuando a tratar de dinâmica de sistemas elétricos. Para frente. Agora, dentro do tema circuitos elétricos, nós vamos falar sobre coordenadas generalizadas e equações de Lagrange. Para frente. Coordenadas generalizadas e equações de Lagrange. Uma parte importante de qualquer método variacional envolve o reconhecimento e a realização das condições de admissibilidade. Para sistemas mecânicos, várias técnicas para garantir a admissibilidade geométrica são descritas nas aulas 16 até 22. Para frente. Geralmente, a técnica mais conveniente consiste em selecionar um conjunto completo de coordenadas generalizadas independentes, de modo que os requisitos geométricos sejam automaticamente satisfeitos por qualquer combinação de valores das coordenadas generalizadas. Para sistemas holonômicos, as variações dessas coordenadas também fornecem um conjunto completo de variações independentes. Em tais sistemas, os requisitos de admissibilidade são atendidos, de uma vez por todas, pela escolha de um conjunto apropriado de coordenadas generalizadas. Para circuitos elétricos, também é conveniente empregar coordenadas generalizadas, que atendem automaticamente os requisitos de admissibilidade. Usando variáveis de fluxos concatenados, um procedimento sistemático para selecionar coordenadas generalizadas é considerar os potenciais de nós independentes como sendo derivadas temporais de coordenadas de fluxo concatenado generalizadas lambda-k. Essa técnica é ilustrada no exemplo 5.4, a seguir. Quando variáveis de carga são usadas, um procedimento sistemático para selecionar coordenadas generalizadas é tomar correntes de malha independentes, como sendo derivadas temporais de coordenadas de carga generalizadas QK. Uma vez selecionadas as coordenadas generalizadas, o próximo passo no método variacional consiste em avaliar um lagrangiano. Quando as coordenadas de fluxo concatenado são usadas, o lagrangiano é esse aqui dado na equação 5.65. O lagrangiano, que é a função de lambda-k e de lambda-k ponto, ele é igual a WE estrela menos WM. Para frente. Em que a coenergia elétrica WE estrela dos capacitores é função das derivadas temporais das coordenadas generalizadas e a energia magnética WM dos indutores é função das próprias coordenadas. Quando variáveis de carga são empregadas, o lagrangiano é dado pela equação 566, ou seja, o lagrangiano, que agora é função de QK e QK ponto, é igual a WM estrela menos WE. Para frente. Em que a coenergia magnética WM estrela dos indutores é uma função das derivadas temporais das coordenadas generalizadas. A energia elétrica WI dos capacitores é a função das próprias coordenadas. Quando se dispõe de um lagrangiano expresso em coordenadas generalizadas, o caminho direto
para as equações de movimento é pela aplicação das equações de Lagrange. Para frente. Na aula 24, é mostrado que essas equações são as condições necessárias para anular o indicador variacional do princípio de Hamilton. Muito bem. Ao usar n minúsculo coordenadas de fluxo concatenado generalizadas independentes lambda k, as equações de Lagrange assumem a forma que é dada na equação 5.67, derivada temporal da derivada parcial do lagrangiano com relação a lambda k ponto, menos a derivada parcial do lagrangiano com relação a lambda k, é igual a isão de k, para k igual a 1 até n minúsculo. Para frente. Onde as correntes generalizadas isão de k, correspondentes às variáveis de fluxo concatenado generalizadas, são definidas pela expressão do trabalho. Aí na expressão 5.68, somatória em K de IK delta lambda K igual a somatória em J de IJ delta lambda J. Para frente. Em que a soma sobre J representa a expressão de trabalho total para todos os elementos não conservativos. Ao usar m coordenadas de carga generalizadas independentes QK, as equações de Lagrange assumem a forma que estão na equação 5.69, em que a derivada temporal da derivada parcial do lagrangiano com relação a QK ponto, menos a derivada parcial do lagrangiano com relação a QK é igual a uma esão de K, para K igual a 1 até M. Frente. Em que as tensões generalizadas esão de K, correspondentes às variáveis de carga generalizadas, são definidas pela expressão de trabalho dada na equação 5.70, somatória em K de EK delta QK é igual a somatória em J de EJ delta QJ, em que a soma sobre J representa a expressão do trabalho total para todos os elementos não conservativos. E o exemplo 5.4. Para ilustrar a seleção de coordenadas generalizadas, considere o circuito da figura 5.14a. Ao usar variáveis de fluxo concatenado, os requisitos de admissibilidade incluem a lei das tensões de Kirchhoff, juntamente com as relações na forma lambda j ponto igual a EJ. Na figura 5.14b, o circuito foi redesenhado para enfatizar que há 3 nós independentes. Para frente. Aí o circuito da figura 5.14 mostra a figura 5.14a, do exemplo 5.4, é o circuito que é dado, né? Aí o circuito dado, a letra A, tem um resistor R1 paralelo com um indutor L1, e aqui um capacitor C1, mais um indutor L2, mais um capacitor C2 e mais um resistor R2. Para frente. Esse circuito aqui é redesenhado para mostrar que há 3 nós independentes. Então, a figura 5.14b, do exemplo 5.4, coordenadas de fluxo concatenado generalizada. Muito bem, para frente. E a figura 5.14c, as coordenadas de carga generalizadas. Para frente. A lei das tensões de Kirchhoff é satisfeita se tomarmos um desses nós como sendo o de referência para o potencial e atribuirmos potenciais incógnitos E1 e E2
para os outros dois nós. Então, o potencial é função de uma única variável, e a soma das quedas de tensão em qualquer malha fechada é zero. As variáveis de fluxo concatenado generalizadas lambda1 e lambda2 são, então, definidas por derivada de lambda1 em relação a t igual a E1, e derivada de lambda2 com relação a t igual a E2, como está escrito aí na equação 5.71. Para frente. Neste circuito, lambda1 pode ser identificado como fluxo concatenado do indutor L1 e lambda2 pode ser identificado como fluxo concatenado do indutor L2. No entanto, não é necessário que as coordenadas de fluxo concatenado generalizadas sejam sempre identificáveis como fluxo concatenado de indutores reais. Para frente. Os requisitos de admissibilidade são automaticamente satisfeitos quando expressamos a diferença de potencial em qualquer elemento do circuito em termos de lambda1 e lambda2. Por exemplo, a tensão no capacitor C1 é lambda2 ponto menos lambda1 ponto. Usando 5.14 e 5.21, descobrimos que o lagrangiano 5.6565 é dado pela equação 5.72. O lagrangiano é meio de C1 que multiplica lambda2 pontos menos lambda1 ponto ao quadrado, mais meio C2 que multiplica lambda2 ponto ao quadrado, mais lambda1 ao quadrado dividido por 2L1, mais lambda2 ao quadrado dividido por 2L2. Para frente. A expressão de trabalho para o circuito segue da equação 5.56 e 5.68, que é igual a somatória para cá indo de 1 até 2 de IK delta lambda K, que é igual a menos 1 sobre R1, lambda 1 ponto, delta lambda 1, menos 1 sobre R2, lambda 2 pontos, delta lambda 2, como está na equação 5.73. Devido à independência das coordenadas generalizadas, pode-se identificar as correntes generalizadas I1 e I2 da expressão 5.73. O I1 é igual a menos lambda 1 ponto dividido por R1, e o I2 é menos lambda 2 ponto dividido por R2, como está aí na equação 5.74. As equações de Lagrange 5.67 agora podem ser construídas a partir de 5.72 e 5.74, para serem essas que estão dadas na equação 5.75. Está escrito aí que a derivada temporal de menos C1, lambda, que multiplica lambda 2 pontos menos lambda 1 ponto, mais lambda 1 sobre L1, é igual a menos lambda 1 ponto sobre R1. E derivada temporal de C1, que multiplica lambda 2 pontos menos lambda 1 ponto, mais C2, que multiplica lambda 2 ponto, mais a lambda 2 dividido por L2 é igual a menos lambda 2 ponto dividido por R2. Para frente. As quais são um par de equações diferenciais acopladas que descrevem a dinâmica do circuito. É interessante notar que a primeira das equações 5.75 pode ser interpretada como um atestado da lei de correntes de Kirchhoff aplicada ao nó ao qual atribuímos a coordenada lambda1. Da mesma forma, a segunda das equações 5.75 representa a lei das correntes de Kirchhoff aplicada ao nó ao qual atribuímos a coordenada lambda2. E aqui terminamos esta aula 35. Obrigado pela atenção e vamos retornar para a aula
36. Muito obrigado.